A partir de agora, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, painel de editorialistas. Um olhar de norte a sul do país para as eleições 2024. Seja bem-vindo, você que está conosco pela Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio e também emissoras associadas à Signis Brasil, além das nossas plataformas digitais. Começa agora o especial Eleições 2024, painel de editorialistas, trazendo um olhar diferenciado sobre os principais assuntos que devem ser destaque no processo eleitoral deste ano. Comigo, Rafael Rodrigues. Olá, José Eduardo. A partir de agora, você, ouvinte internauta, acompanha um programa diferente. Nós vamos atualizar as informações de destaque no cenário político que devem marcar o processo eleitoral deste ano e vamos além. Vamos trazer análise para que você possa formar a sua opinião. Em outubro, vamos às urnas escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores para cada um dos municípios do nosso país. E é fundamental que possamos participar de forma ativa desse processo, cumprindo o nosso papel de cidadão e também que a gente possa cumprir o nosso dever entendendo tudo aquilo que se passa ao nosso redor. E a Rádio Aparecida cumpre sempre o papel de destaque ao lado do cidadão, incentivando a participação consciente. Pois é, e a cada dia nós contamos com um editorialista diferente aqui no noticiário da Rede Aparecida de Rádio. Cada um deles traz a opinião sobre os mais variados assuntos. Hoje, todos estão aqui conosco para destacar as eleições deste ano. E ética e cidadania no voto é o nosso lema para a cobertura deste ano. E vamos dar as boas-vindas aos convidados desta edição especial aqui nos estúdios com a gente, Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista, diretor da Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Padre, obrigado pela presença. Olá, Edu, Rafael, a todos os nossos editorialistas e aos nossos internautas e ouvintes. Quero dizer, sejam bem-vindos, é uma alegria muito grande conversarmos sobre ética e cidadania, que seja uma conversa boa, agradável, inspirada pela graça de Deus. Também aqui com a gente nos estúdios, Felipe Zangari, diretor executivo da Rádio Brasil em Campinas, São Paulo, também coordenador do setor rádio da Signis Brasil. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Edu, Rafael, Vanderlei, gratidão a você que nos acompanha nessa programação especial. Vamos juntos para construir a nossa consciência em prol de uma democracia cada vez mais saudável para o nosso país. E online, direto de Brasília, Dr. Melilo Diniz, analista do portal Inteligência Política, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Padre William Betônio, diretor da Rádio e TV Bom Jesus, em Sorocaba, São Paulo, direto do Santuário São Geraldo, Padre Inácio Medeiros, missionário redentorista. Também conosco, direto de Brasília, a jornalista Osnilda Lima, em Santarém, Pará, Padre Edilberto Sena, presidente da Rede de Notícias da Amazônia. Em Goiânia, Goiás, irmão Diego Joaquim, diretor da Rádio Difusora Goiânia. E em Ponta Grossa, Paraná, Padre Joel Nalepa, diretor da Rádio Santana. Muito obrigado a todos vocês pela presença e nada mais justo que começarmos esse bate-papo falando sobre democracia. Democracia é o regime político ou de governo em que o poder é exercido pelo povo. Na democracia, as decisões políticas devem estar em conformidade com aquilo que o povo deseja. A palavra democracia tem origem no grego e é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder ou forma de governo. Neste sistema político, os cidadãos têm direito à participação política. Felipe Zangari, para que a democracia funcione bem, é fundamental que ela seja respeitada e exercida de fato pelo povo? Com certeza, né, José Eduardo? E a gente precisa traçar uma fronteira importante entre democracia como um conceito amplo e participação por meio do voto. Votar e ser votado é um elemento constitutivo da democracia, mas não se resume a isso. A democracia se exercita construindo consensos, construindo participação nas instâncias de decisão de representação popular. No caso das cidades, a Câmara Municipal é esse espaço, mas também nos instrumentos que o Poder Executivo oferece, né? Nas cidades, os conselhos municipais, as associações de classe. Participar da democracia vai muito além do que votar e ser votado. É um exercício permanente que cada cidadão precisa também construir. E ao assumir a presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, no início de junho, a ministra Carmen Lúcia falou que não é possível fazer concessões quando se fala em democracia.
Lá de Brasília, doutor Melilo Diniz é quem conversa conosco. Eu queria ouvir o senhor, doutor Melilo. A nossa ainda jovem democracia, ela ainda precisa ser defendida e valorizada? Democracias jovens e democracias com mais tempo de serviço necessitam de proteção, de cuidado e, acima de tudo, de fortalecimento em qualquer experiência social e política. Nós sabemos que a democracia convive com estruturas autoritárias e que, portanto, por meio das instituições, se pode garantir a experiência democrática, se assegurar a participação democrática e, acima de tudo, garantir que esse sistema funcione da melhor maneira possível. Ao longo da história, mas mais recentemente, a democracia brasileira tem sofrido alguns ataques e, ao mesmo tempo, tem conseguido resistir à tentação autoritária. De todo modo, democracia e cuidado são palavras que andam juntas e experiências muito próximas. Pois é, e um outro ponto que a gente pode relacionar também neste tema da democracia é a ética. Este, inclusive, um dos grandes temas da nossa cobertura jornalística deste ano eleitoral. No caderno Encantar a Política, a Igreja nos afirma que, embora a política em si seja muito mais do que as eleições, este é um tema que não pode ser ignorado. Padre Vanderlei Souza, com base na amizade social que nos pede o Papa Francisco, é fundamental ter também a ética como base nesse ano eleitoral? Perfeito, Edu. Na encíclica Fratelli Tutti de 2020, o Santo Padre Papa Francisco nos diz, fazendo uma profunda reflexão sobre a fraternidade universal, isto é, esta relação que devemos estabelecer de olhar o conteúdo interno de nossas relações a partir da opção que fazemos. Olhar a realidade, perceber as nossas ações, nos leva a descobrir que a questão de estarmos integrados. Devemos refletir sobre isso. Uma ação, ela não é totalmente desvinculada de outras realidades, de outras ações. E as nossas ações têm consequências que muitas vezes nós acabamos não vendo. Então, olhar sobre esse viés, olhar as nossas ações sociais sobre o viés da amizade, que o Papa Francisco nos fala. A amizade social não é simplesmente um querer fazer só para quem está no meu círculo de amizade, mas é estender essas relações, esse bem-estar, esse desejo de sucesso, de crescimento, de possibilidades, que ele seja integrado ao todo. Nós estamos interligados. Esta é a postura universal que nós vamos chamar, vamos refletir sobre a partir do olhar da ética. Nos leva a acolher o outro, a acolher as suas aspirações, a prestar atenção nos seus gritos. O Papa, quando convoca o Sínodo de Roma, ele fala: ouvir na voz do povo, no grito do povo, o sopro do Espírito. Então, tudo isso vai se integrando para que construamos relações democráticas verdadeiramente humanas. E quando a gente fala de ética, é fundamental a gente lembrar que essa é uma obrigação de todos nós. E a política é uma ferramenta para que nós tenhamos uma sociedade ainda mais justa. Padre William Bettoni, infelizmente a política acaba sendo mal vista ainda pelas pessoas, né? Pois é, Rafael, é uma situação às vezes complicada para a gente, porque nós vivemos num mundo onde essa palavra, a ética, que vem do ethos, que é esse conjunto de costumes, de hábitos, ele vem sendo cada vez mais modificado pela tecnologia, pelas ações, e de forma especial ele vem sendo influenciado principalmente pelos interesses políticos, interesses que muitas vezes não são interesses do povo, interesses daqueles a qual são representados, mais dos que representam eles. E faz com que a política ela se torne um lugar não ético, um lugar onde talvez a ética passe bem distante e que os costumes, ao invés de ser defendidos e integrados para o melhor bem da sociedade, passam a ser costumes e integrações que vão de acordo com um ou com outro pensamento, segundo a polarização que nós vivemos. E o agir com ética também é fundamental na trajetória política daqueles que se propõem a seguir esse caminho também para a sua vida. A Lei da Ficha Limpa, por exemplo, é um mecanismo importante, criada em 2010, aplicada a partir de 2012. Ela traz também olhar importante a respeito deste tema, como relembra para a gente o Mário de Paula.
Fruto de iniciativa popular, a lei da ficha limpa proíbe que políticos condenados por vários crimes na Justiça Eleitoral e na Justiça Comum concorram a cargos públicos por um período de 8 anos. O impedimento acontece após decisão transitada em julgado, que é quando não cabe mais recurso, ou após decisão de tribunal colegiado. Trazendo esse ponto da ficha limpa também para a Osnilda Lima conversar com a gente. Osnilda, pensando na lei da ficha limpa, também é fundamental que o eleitor fique atento à vida pregressa do candidato. De fato, Edu, é extremamente importante essa questão do acompanhamento da lei da ficha limpa, né? Que é um dos principais instrumentos para combater a corrupção no Brasil. E aí, nesse sentido, é importante nós, eleitores, conhecermos a vida pregressa das pessoas, dos candidatos, né, que concorrem a cargos públicos eletivos. E ter atenção a isso ajuda a evitar que eleitos tenham comportamentos questionáveis ou que não representem interesses dos cidadãos locais, né? Então, é essencial que nós estejamos bem informados, nós eleitores estejamos bem informados sobre os candidatos a quem estamos votando. Claro, tomando cuidado também para considerar as fontes confiáveis e objetivas ao avaliar a vida pregressa das pessoas que visam os cargos públicos eletivos. Então, é um exercício contínuo de cidadania, onde cada um de nós temos um papel importante na construção de um governo. E aí, pegando esse gancho aí da ficha limpa, eu queria convidar agora o irmão Diego Joaquim. Irmão, a nossa justiça ela acaba não sendo muito rápida para julgar certos processos e alguns candidatos chegam inclusive a ir para a urna, são votados, mas não chegam a assumir o cargo. Esse tipo de atitude acaba prejudicando o nosso processo democrático, o processo eleitoral? Bom, desde a sua criação, a aplicação da lei da ficha limpa sempre esbarra nessa morosidade do Poder Judiciário. E a declaração de culpa só ocorre quando o processo está finalizado. Não se pode antecipar a condenação. Pode acontecer de alguém disputar a eleição com a candidatura subjúdice e depois não tomar posse. Mas é preciso dizer que a Justiça tem conseguido ser mais ágil nos processos, priorizado, inclusive, fazer isso antes da diplomação dos eleitos, o que acaba deixando os partidos mais criteriosos na hora de escolher os candidatos, especialmente para o Poder Legislativo, e não apostar em candidaturas que podem ser perdidas no meio do processo. Eu não acredito que cause prejuízo ao processo democrático, mas faz parte do jogo agora. Então, cabe aos partidos e a nós, eleitores, nos adaptarmos e buscarmos respeitar as regras que estão colocadas. Com certeza, o respeito é algo fundamental também e em sua encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco traz para nós, como dissemos no comecinho também desta edição, a importância da fraternidade, da amizade social. A mensagem central é a promoção de um amor que transcende as barreiras geográficas, sociais, também reconhecendo e valorizando todas as pessoas, independente da sua origem ou localização. O Papa recupera de forma positiva a política como um elemento crucial para que possamos alcançar a fraternidade universal, também promover a amizade social. Padre Joel Nalepa, queria ouvir também o senhor a respeito disso. Esse olhar fraterno, muitas vezes ele faz falta no nosso ambiente político? Faz falta sim, na política e em todo o convívio social. A política não deveria ou não deve ser compreendida como disputa entre inimigos, e nem os eleitores são inimigos. Ser adversário, pensar diferente, não faz ninguém melhor ou pior. Na Fratelli Tutti, o Papa Francisco dedica um capítulo inteiro ao tema da política, intitulado Política Melhor, diz Francisco, para se tornar possível o desenvolvimento de uma comunidade mundial capaz de realizar a fraternidade a partir dos povos e nações que vivam a amizade social, é necessária a política melhor, a política colocada a serviço do bem comum. É preciso deixar de lado o populismo, a polarização e o revanchismo. A sociedade precisa ser vista como a força de um povo e não como a soma de indivíduos. E isso é fundamental para governar para e com o povo, e não a partir de grupos de interesses de indivíduos.
E um outro pedido do Papa Francisco é a atenção com a casa comum. Na encíclica Laudato Si, o pontífice pede acordos para a proteção do meio ambiente, novas políticas nacionais e locais tomadas de decisão inclusivas, né, e transparentes, além de uma economia orientada para o bem de todos. Padre Edilberto Senna, na prática, esse olhar para a casa comum, ele acaba ainda ficando distante da nossa realidade? Então, o Papa Francisco, nessa questão como em outras questões no mundo, ele é uma voz que clama no deserto, né? A questão da casa comum, o apelo do Papa é um apelo também de nós, moradores da Amazônia. Mas a questão do cuidado com a casa comum é muito sério. Olha o que está acontecendo neste momento, no mundo inteiro, na China, na Grécia, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, na Amazônia, é um sinal de que a casa comum está entregue ao seu destino comum. Ninguém está conseguindo respeitar a nossa casa comum. Essa é uma preocupação que nós, como cristãos, como seres humanos, ou abrimos os olhos, ou nós vamos ver um fim muito rápido da nossa civilização. Pois é, se abrir os olhos é fundamental, ver as características daqueles que querem ocupar os cargos eletivos em disputa neste ano. Qualquer pessoa pode se candidatar a vereador ou a prefeito desde que cumpra os requisitos necessários, a filiação partidária, o domicílio eleitoral, idade mínima e os prazos são alguns dos pontos previstos na lei para que a pessoa seja candidata nas eleições. Porém, mais do que cumprir o básico previsto na lei, é importante também que escolhamos pessoas que tenham compromissos alinhados aos nossos e que se prepararam para a função pública. Padre Inácio Medeiros, o zelo com a função pública ainda é deixado de lado algumas vezes? Muitas vezes, Du, é uma preocupação muito grande. Eu diria assim, olha, a qualidade dos candidatos, a qualidade dos nossos políticos, ela depende muito da qualidade dos nossos eleitores. A gente vem fazendo uma caminhada. Eu recordaria uma data importante. O Brasil, em 1985, há quase 40 anos atrás, iniciou um processo de redemocratização, que muitos de nós nos recordamos bem, depois da passagem de toda aquela luta pelas diretas já, 85, nós retomamos esse processo. E passa muito pela motivação que leva uma determinada pessoa a se envolver na política com o P maiúsculo. Ou seja, existem regras que precisam ser cumpridas, fazem parte do jogo, é preciso que os eleitores se esclareçam cada vez mais para que esse processo bonito que o Brasil está vivendo não sofra mais tentativas de interrupção, mas possa continuar para o bem de todos e para o bem comum. Essa política com P maiúscula também pede eficiência, transparência, qualidade no zelo com a coisa pública. Irmão Diego Joaquim, a transparência ela garante que a sociedade também, os órgãos de controle, possam acompanhar, avaliar o uso dos recursos públicos. É o nosso dinheiro que está em jogo e a gente precisa entender que também somos parte disso tudo. Sem dúvida, transparência é um sinal de respeito com aquilo que pertence a todos. Os portais de transparência são um importante serviço que nos permite acompanhar como trabalham os nossos gestores. Talvez alguns ainda sejam muito difíceis da gente entender, né? Tem muita linguagem técnica, a linguagem precisa ser mais popular, mas é muito importante que esse instrumento proporcione ao cidadão as condições para poder acompanhar o trabalho dos gestores públicos. Afinal de contas, quem sabe que está sendo observado tem mais atenção e responsabilidade naquilo que faz. E a transparência ela não só melhora a forma de governo, mas também embasa a tomada de decisões com informações precisas e relevantes. Padre Joel Nalepa, hoje em dia, né, nós temos ferramentas como o Portal da Transparência e podemos usá-la ao nosso favor, né? É importante a gente conhecer e utilizar essas ferramentas. Nós podemos e, aliás, devemos usar estas ferramentas. O cidadão precisa fazer uso justamente dessa ferramenta de controle social. No Portal da Transparência, por exemplo, o cidadão, que é eleitor,
ele encontra informações como o dinheiro público, oriundo de impostos, tributos e outros, está sendo utilizado para manter serviços para a sociedade, como hospitais, escolas, iluminação pública, saneamento, segurança e por aí vai. Além de informar sobre assuntos relacionados à gestão pública, podemos usar ao nosso favor para o acompanhamento da própria gestão, como já ouvimos. Um exemplo: transferência de recursos. Através do portal da transparência, você, cidadão, pode acompanhar os recursos para o seu município e ver se está de fato sendo feito esses serviços ou que os recursos empregados estão sendo devidamente aplicados, como na merenda escolar, insumo para a saúde e entre outros. Portanto, é fundamental fazer uso deste mecanismo de controle social. Além desses mecanismos disponibilizados pelos entes governamentais, a imprensa também tem um papel fundamental ao apresentar as informações de forma correta e precisa. Se em 2022 um dos grandes desafios das eleições foi a desinformação, para este ano surge uma nova situação, um novo personagem que é a inteligência artificial, as deepfakes e outras técnicas de manipulação da opinião pública. O TSE aprovou 12 resoluções relacionadas ao uso indevido da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. Irmão Diego Joaquim, o Papa Francisco, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações deste ano, pede que possamos agir com a sabedoria do coração. Mais do que nunca, a gente precisa ter discernimento, especialmente falando de eleições. Pois é, ter prudência sempre, porque as fontes nem sempre são confiáveis, né? Há muita gente irresponsável que nessas eleições vai criar, usando os recursos tecnológicos, versões de fatos que não são verdadeiras. E como dizem os técnicos, não é possível distinguir o que é verdade do que é uma criação da inteligência artificial. Por isso precisamos ter prudência, não passar para frente aquilo que a gente não sabe de onde veio e até desconfiar de quem mandou. Confiar na informação apurada, checada e rechecada pela mídia profissional. Pois é, um dos maiores alvos nessa desinformação, quando a gente fala de eleições, é a urna eletrônica. Apesar de ser um sistema pioneiro do mundo, com mais de 3 décadas de desenvolvimento, o sistema de urna brasileiro é alvo de questionamentos ainda, inclusive de membros do próprio cenário político. Enquanto esteve à frente do TSE, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou a segurança, a confiabilidade, o fato de que o sistema é auditável. O magistrado sempre fez questão de registrar que jamais um indício sequer de fraude foi comprovado nas inúmeras inspeções pelas quais passou todo o sistema. Padre William Betônio, infelizmente parece que algumas pessoas ignoram esses fatos. Pois é, Edu, as pessoas ignoram esses fatos e quem ignora os fatos são aqueles que foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Acho que esse é o problema. O problema é quando você tem a urna eletrônica, ela mostrando uma realidade que não é a realidade que você quer ouvir ou que você quer ver. Né? Foi o que aconteceu nas últimas eleições, inclusive antes das eleições acontecerem. Né? Aquela reunião com os embaixadores que o ex-presidente da República fez, querendo mostrar aquilo que não era visível, mas querendo provar o improvável, que as eleições estavam corrompidas no Brasil, mas isso não colou, isso não pegou, porque a gente sabe, né, da responsabilidade do sistema eleitoral brasileiro num país continental como o Brasil e como é necessário esse sistema. Imagina se a gente tivesse ainda votando em papelzinho, né, desde de 30 anos atrás, como nós votávamos, sendo que hoje a informação é muito mais rápida, sendo que hoje nós temos redes sociais. Quer dizer, as urnas eletrônicas acompanham este desenvolvimento da tecnologia e é necessário que a gente possa acreditar, não só acreditar, mas confiar nas urnas eletrônicas. E a gente lembra que em junho o código-fonte das urnas eletrônicas e dos sistemas eleitorais completou 8 meses de sua abertura para fiscalização. Iniciado em outubro,
do ano passado, o ciclo de transparência democrática possibilita a inspeção do código-fonte das urnas e dos sistemas a serem utilizados nas eleições municipais de 2024. O doutor Melilo Diniz, que já acompanhou de perto aí o Centro de Contabilização dos Votos do TSE e participa frequentemente deste processo de fiscalização, doutor, que nos comentasse um pouco a respeito, principalmente desse sistema e dessa auditoria que é feita. Bom, é importante, Rafael, destacar que o sistema foi feito para funcionar à prova de fraudes e também ressaltar que a apuração dos votos é fiscalizado por todos os partidos políticos. Aliás, o processo de fiscalização começa na sessão eleitoral ou na zona eleitoral, onde, após a finalização do dia de votação, é impresso todo tipo de informação daquela urna e depois reunido nas sessões e nos tribunais regionais. Esse processo de fiscalização eu tenho a oportunidade e a alegria de acompanhar desde o século passado, na construção até da urna eletrônica. E como membro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, temos também acompanhado, especialmente nos últimos anos, para garantir que funcione a urna eletrônica e também a apuração dos votos. E outro fator que se soma à desinformação, que infelizmente acontece no período pré-eleitoral, é a polarização, que deve aparecer principalmente nas grandes cidades e capitais, onde o debate tende a ser mais nacionalizado. Em municípios menores, a eleição costuma focar mais em questões locais. Por isso eu queria ouvir o Felipe Zangari, o que esperar desse cenário, desse panorama também entre polarização nacional e a realidade local. É um desafio, Eduardo, porque nós estamos vivenciando no Brasil um clima permanente de inimizade a partir da política. Nós estamos transformando o debate de ideias em prol do bem comum, que é o ideal da política, em rinha de galo, em que um sai machucado e o outro sai vitorioso para aplauso da arena. Política não é isso, ou não deveria ser isso. E quem incentiva transformar a política em rinha de galo, na verdade não quer fazer política, quer o poder, a qualquer custo. E quando nós vemos esse clima de disputa de boxe, de rinha de galo, chegar às prefeituras menores por meio de questões nacionais ou de preferências ideológicas que fogem do problema real das pessoas, a gente percebe que está doente o processo eleitoral. Então, o nosso chamado, inclusive com esse programa, é a gente recordar: o seu candidato a prefeito deve ser aquele que apresenta as melhores propostas para a sua cidade. Como vai resolver questão de saúde, fila para exames, vaga em creche, qualificação de professores, transporte público, varrição de rua? É isso que está em jogo e isso que precisa ser analisado por você na hora de você escolher aquele em quem você vai depositar o seu voto. E por falar em polarização, o PL e o PT são os partidos que vão ter a maior fatia de recursos aí para a campanha. O Congresso Nacional definiu o uso de quase 5 bilhões de reais no orçamento deste ano para o Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais. Na última eleição municipal, em 2020, o fundo eleitoral foi de 2 bilhões de reais. Menos da metade do total destinado ao pleito agora de 2024. Padre Inácio, esse investimento, ele precisa, tem que valer a pena, ou melhor, vale a pena esse investimento? É muito dinheiro, né, Rafael? E por isso mesmo, não somente os partidos, mas a população, de uma maneira geral, ela precisa estar muito atenta à forma como os partidos e os candidatos deverão utilizar esse dinheirama, né? É importante lembrar que, pela legislação, cada partido deve ter espaço reservado para as mulheres, para os negros e outras categorias humanas que nós temos por aí. Então, é importante que haja equidade na forma de usar essa dinheirama toda. Como defensor dos meios de comunicação, eu até puxando brasa um pouquinho para a nossa sardinha, eu vejo que já está na hora
de ter uma plataforma lá dentro do Congresso Nacional defendendo, por exemplo, o fim, ou pelo menos que a voz do Brasil seja utilizada para esta campanha eleitoral político-partidária e que os meios de comunicação não precisem abrir tanto espaço na campanha eleitoral, porque isso penaliza muito os meios de comunicação, né? Eu também acho assim que não precisaria de tanto dinheiro, mas já que a legislação permite isso, vale agora muito. Não apenas a consciência dos partidos, através de seus dirigentes, mas, sobretudo, a fiscalização da nossa população e dos eleitores, porque, em última palavra, esse dinheiro está saindo dos impostos que todos nós pagamos. Polarização, uso de recursos, muitas discussões nesse cenário político e outro grande desafio que precisa ser enfrentado de frente é o aumento da diversidade na política. O cenário eleitoral ainda tem de forma muito expressiva uma predominância de homens brancos das classes sociais mais altas, enquanto negros e negras, que constituem a maior parte da população brasileira, estão subrepresentados. Isso é um fato. Padre Vanderlei Souza, apesar das leis que definem a obrigatoriedade de uso de recursos em prol das candidaturas negras, ainda falta muito para se avançar nesse rumo? Edu, perfeitamente. A questão da representatividade é uma discussão muito presente em todos os setores da sociedade brasileira. A política é concebida na perspectiva do homem livre, detentor de direitos, de cidadania. Ser cidadão é ser capaz de decidir. Esse está inerente à política. Porém, ao olharmos a história construída do Brasil, nós vamos entender que a chegada dos ancestrais africanos escravizados, ela foi uma chegada de classificação sempre numa categoria de inferioridade. O negro era chegado aqui ao Brasil comparado a instrumento de trabalho ou animal. E logo excluído dos direitos sociais, da cidadania, desconsiderado na sua concepção de pessoa humana, na contação da sua própria história, no ideário focado no ideário europeizante. Então, o que nós vamos ver? Essa infeliz compreensão, ela permeou as relações socioeconômicas e políticas no Brasil, presentes até os dias atuais. Então, quando falamos de representatividade, essa discussão ela é muito importante porque não pode passar despercebido. Os partidos têm que pensar, têm que refletir sobre isso, e é um desafio nós olharmos. Quando nós olhamos o perfil brasileiro, né, os cargos gestores públicos como representantes da população, qual é a percentagem que nós temos de representação negra, indígena? Nós vamos ver que essa disparidade é muito grande. Então, não dá para fazer política no momento atual no Brasil sem levar em conta. Agora, quando a gente fala de representatividade negra, nós não estamos falando simplesmente de colocar pessoas da pele preta lá. Nós estamos falando de pessoas que representem de fato uma postura diferente nas relações sociais. Pessoas que de fato consigam entender os apelos da população negro, indígena e conversar e dialogar a partir da política ali dentro. Não é utilizar da famosa eu sou negro para dizer que está lá dentro e, consequentemente, continuar legislando nas mesmas condições que nós viemos até então. A representatividade ela é importante, é inerente e a população negra tem que ficar muito atento a isso. Não é todo candidato que vem dizer que está comparado, que está junto conosco nessa questão, nesta luta de representação e de positividade, que está de fato. Nós temos que ver, como nós vimos na questão das relações, é importante que nós vejam quais os compromissos. Está comprometido com o quê? A representatividade não é só simplesmente uma presença plástica. É um projeto, é um compromisso e é uma qualificação no meio político. Pensar a política a partir do conceito de cidadania. A população negra ajuda, forma esse país. E a população negra é a que menos detém as condições de usufruir desses direitos. E um outro público que também é subrepresentado são as mulheres. Pela legislação, pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral devem ser aplicados em candidaturas femininas, mas ainda são observadas falhas no sistema, como o uso de candidaturas laranjas, apenas para cumprir a obrigação prevista em lei. Ana Maria Reis repercute conosco.
Com o slogan Mulher na Política é outra história, a nova campanha do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, visa incentivar a maior participação das mulheres nas eleições de 2024. Segundo a Justiça Eleitoral, as candidaturas femininas representam 33,3% do total do último pleito municipal em 2020. Houve aumento na porcentagem em relação a 2016, que contou com 31,6% de mulheres candidatas. No entanto, a proporção ainda é considerada baixa, principalmente quando comparada ao eleitorado feminino, que representa 53% dos eleitores do país, segundo o TSE. Osnilda Lima também repercute com a gente este tema da representatividade feminina. Passou da hora de valorizar de fato a participação feminina no cenário eleitoral. O que a gente precisa também lançar olhar a respeito deste tema? Pois Edu, é muito importante essa valorização. A participação feminina nas eleições é um tema de extrema importância, que reflete a luta contínua por equidade de gênero e representatividade política. Apesar dos avanços conquistados ao longo dos anos, nós mulheres ainda enfrentamos barreiras estruturais e culturais que impedem e fragilizam a nossa participação no processo eleitoral. Então, nesse sentido, é imprescindível que haja um esforço coletivo para desconstruir estereótipos de gênero, ampliar o debate sobre a importância da participação feminina nas eleições, mas também de criar condições igualitárias para que nós, mulheres, possamos exercer plenamente a nossa cidadania e possamos também contribuir de forma efetiva para a construção de um futuro mais justo e igualitário para todos por meio da política. Representatividade da população feminina, representatividade da população negra, e quero também puxar para este assunto da representatividade o padre Edilberto Sena, trazendo também essa voz amazônica, esse olhar amazônico para o nosso painel de editorialistas. Padre Edilberto, há também uma representação abaixo do esperado na questão social, na questão ambiental. Como é a realidade amazônica neste sentido? Olha só, pegando um pouco já a questão da representatividade indígena. Eu tenho tanta alegria de saber que aqui, por exemplo, numa cidade como Santarém, se apresenta uma líder indígena candidata a vereadora. Isso é uma alegria, saber que a categoria do povo indígena está cada vez mais aparecendo na sociedade. Ao mesmo tempo, me alegra saber que uma mulher professora se apresenta como candidata a prefeita numa cidade que é polarizada por dois candidatos que aparentemente não tem nada a ver com as nossas lutas sociais. Então é uma alegria isso. Agora, a gente enfrentar uma sociedade que está vivendo uma crise de representatividade, eu chamaria isso, os partidos políticos não estão tendo uma representação das lutas populares, das lutas sociais. Há um distanciamento, mesmo os partidos de esquerda estão distanciados dos movimentos sociais. Há uma crise de representatividade. Eu espero que com essa mudança de eleição agora, a gente comece a refazer a ligação entre a luta social e a representatividade política na vereança, no parlamento e no poder executivo. O povo brasileiro é plural e é rico em sua diversidade. Nós somos muitos e múltiplos, mas grande parte desse povo, por falta de incentivo, é quase que invisível nessa época de campanha eleitoral. E é para essa população invisível que nossos representantes precisam liderar. Dr. Melílio Diniz, para vereadores e prefeitos que serão eleitos, na verdade, no próximo dia 6 de outubro, uma série de desafios deverão ser enfrentados. Manter as atividades dos municípios em andamento e cumprir promessas de campanha são fatores que merecem muito da nossa atenção, não é verdade? Merecem nossa atenção, porque a política é feita por muitos pontos de vista, mas também por muitos pontos cegos. E quase sempre os candidatos prometem muito e cumprem pouco. Talvez a grande contribuição
que pode ser oferecida pelo cidadão consciente, pelas organizações sociais, é acompanhar, cobrar e criticar quando as promessas não forem cumpridas. E claro que também é necessário que se estabeleça prioridades. E a maior prioridade é resolver a grave questão socioambiental brasileira, seja na Amazônia do Padre Eudilberto, seja no resto do país, nas cidades e nos campos, porque, em verdade, se não cuidarmos tanto do social quanto do ambiental, nós estaremos aprofundando o tamanho de nossa crise. E essa crise ela perpassa vários setores, como disse o Dr. Melilo, a partir da realidade ambiental. Nós também, quando vamos às ruas, ouvimos a população sobre vários anseios das cidades. Saúde pública, sem sombra de dúvidas, é aquele tema que mais aparece na boca do povo. Como prioridades, aparecem ainda geração de emprego, segurança pública, educação e infraestrutura. Irmão Diego, é muita coisa para dar conta, né? É muita coisa, mas quem entrou na chuva tem que se molhar, né? Quem foi eleito tem a missão de atender os anseios da sua cidade. O que não pode é querer extrapolar aquilo que não é o seu papel, seja como vereador ou seja como prefeito. Nós, como cidadãos, devemos saber o que cobrar daqueles que serão eleitos esse ano. Qual é a prioridade da nossa cidade? E os eleitos têm que saber responder a essa prioridade, respondendo os anseios e necessidades dos cidadãos. Há questões que vão aparecer nas campanhas que não são do papel do poder municipal realizar, e é melhor não perder tempo com isso. Pois é, para garantirmos que as prioridades da cidade sejam colocadas em prática, é fundamental ser cidadão, participar ativamente da vida do município. Para o cristão, essa é uma atitude vista de forma positiva. Deixar-se animar pelo espírito de vida, por exemplo, é a essência do movimento Fé e Política, que não propõe diretrizes para a ação política dos cidadãos, nem se comporta como se fosse uma tendência político-partidária, mas sim luta pela construção de um sistema socioeconômico solidário e respeitoso da vida do planeta. Padre Vanderlei Souza, construir uma política fraterna, solidária, é algo também que deve ser cobrado por nós enquanto cidadãos e cristãos? Perfeitamente. Quando a gente lê os últimos documentos do Papa Francisco e vários outros documentos da Igreja, nós vamos ver que esta relação fé e política, ela sempre existe, sempre existiu e sempre estará presente. Porque a vivência do cristão, ela não se dá 1 metro, 2 metros, 3 metros acima da realidade. Nós pisamos o mesmo chão, nós comemos a mesma comida, nós vestimos as mesmas roupas, nós consumimos as mesmas informações. A questão de fundo é qual é a ética, como nós estamos refletindo, que nós vamos escolher essas candidaturas. Não é pensar que vamos fechar um nicho a um partido cristão que pensa... Não, não é isso. A questão fé e política, e o movimento traz essa contribuição de forma muito expressiva, é que nós devemos olhar o todo da sociedade à luz da fé que professamos. Essa é a grande questão, que muitas vezes, quando entra nesse campo da política, se foge um pouco disso. Então, é necessário, sim, que tenha esta união, que tenha esta relação, mas cada uma respeitando o seu lugar de fala, como a gente diz. O horizonte da política é pensar na qualidade das relações da administração da polis, da cidade, do lugar onde estamos. O horizonte da fé é falar ao coração do cidadão que está nessa cidade. Essas duas realidades, elas podem caminhar juntas, sim, sabendo cada uma qual é o seu lugar. Vamos chamar agora o Padre Joel Nalepa. Padre, a política, ela deve ser vista, né, como uma dimensão fundamental para a vivência da fé em sociedade e nesse cenário de desafios, né, para a participação cidadã e de tanta coisa que os eleitos precisam colocar em prática nos municípios. Como relacionar de forma positiva esses dois assuntos? É um grande desafio, mas precisamos compreender que precisamos compreender a pessoa no seu todo, ou seja, a pessoa que tem fé e vive uma religião é a mesma que está na sociedade, no dia a dia. A fé deve ajudar a transformar o mundo, como o próprio Jesus nos fala no Evangelho de Mateus. Vós sois a luz do mundo.
A fé não é apenas o dom de acreditar em Deus. A fé se concretiza na construção do reino, de amor, justiça e paz. Essa construção se dá no dia a dia, na sociedade, no trabalho, na política e em todos os ambientes do nosso cotidiano. O Papa Bento XVI, na cíclica Caritas in Veritate, número 56, de 2009, escreveu: a religião cristã e as outras religiões podem dar seu contributo para o desenvolvimento se Deus encontrar lugar também na esfera pública, nomeadamente nas dimensões da cultura, social, econômica e particularmente na política. A doutrina social da Igreja nasceu para reivindicar este estatuto de cidadania da religião cristã. Compreender a pessoa como um todo e ser sal e fermento no mundo é um desafio. Desafio enorme também para colocar todos os nossos anseios em prática. E para isso, nas mais diferentes áreas da administração pública, também do legislativo, são necessários recursos financeiros, dinheiro é preciso para que isso seja colocado em prática também nas administrações. Porém, a situação fiscal dos municípios foi a pior em décadas no ano passado, como conta para a gente a Fernanda Prado. A situação fiscal é de déficit de 19 bilhões e 900 milhões de reais e comprometimento da gestão de 50% dos municípios brasileiros que tiveram receitas insuficientes para a prestação de serviços públicos essenciais à população. Essa constatação está no estudo O Contexto da Crise Fiscal nos Municípios, feito pela Confederação Nacional dos Municípios e que reforça o agravamento do cenário de crise nas prefeituras das diversas regiões do país. Um rombo financeiro muito significativo que assola muitas cidades do nosso país. Padre William Betônio, como fazer essa conta fechar? Pois é uma resposta um pouco difícil de dar, né? Primeiro, assim, a gente tem que analisar que isso daí vem como reflexo e cenário da pandemia que nós vivemos também, né? Com a questão do trabalho informal e principalmente dentro das cidades, municípios, onde as pessoas vivem, onde a vida acontece, né? As pessoas começaram a trabalhar de maneira informal, a receber dinheiro também do governo. Isso não faz com que esse dinheiro possa retornar como impostos, e isso acaba criando uma certa comodidade também nas pessoas. Cada vez mais se busca a informalização do trabalho, uma forma de você não pagar seus impostos. Existe uma cultura de que não se deve pagar impostos porque o governo vai acabar comendo esses impostos e não é revertido da maneira correta. Então, eu acredito assim, precisa se fazer uma reeducação, né, desse pensamento. É necessário encontrar novas maneiras para que isso aconteça, para que novamente possa voltar, e esse vai ser um dos desafios. Estávamos falando aí de desafios dos novos prefeitos que vão assumir, esse vai ser um dos desafios. Mas interessante que, apesar de ser um dos desafios, eu tenho certeza que ninguém está com medo de enfrentar essa bomba, não. Na verdade, todo mundo está com vontade mesmo de botar a mão, porque sabe que lá, apesar de estar em déficit, a maior parte dos municípios, ninguém vai ficar sem colocar dinheiro no seu bolso. Eu gostaria de chamar agora o Osnilda para conversar conosco ainda com relação a esse tema. Osnilda, grande parte aí dos recursos municipais, eles são utilizados para folha de pagamento dos servidores municipais. E muitos municípios não têm arrecadação suficiente de impostos para se manter, para elaborar obras e políticas públicas e acabam dependendo do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Além do aumento de repasses para as cidades, também é necessário uma reforma administrativa? Pois é, Rafael, reforma administrativa, eis uma grande questão, né? Porque essa é, de fato, uma questão bastante complexa, né? Porque aumentar os repasses para as cidades pode oferecer um alívio temporário às dificuldades financeiras enfrentadas por muitos municípios. No entanto, essa medida sozinha não resolve problemas estruturais que não são tão visíveis nos municípios, né? E para alcançar uma solução sustentável a longo prazo, uma reforma administrativa abrangente, ela se faz essencial.
E essa reforma deve focar em alguns elementos que eu trago aqui que já existem, só falta de fato e efetivamente fazer acontecer, que é uma revisão nas estruturas burocráticas municipais, é o combate à corrupção, uma gestão mais eficiente e transparente, e também a capacitação de gestores públicos. Então, talvez essas medidas estruturais, elas podem favorecer a melhoria real e contínua da administração pública dos municípios e potencializando o impacto positivo para a sustentabilidade econômica dos municípios. Essa questão ligada também ao orçamento, ela se mostra diferenciada em municípios maiores, que ainda conseguem uma maior diversidade de investimentos, com a vinda de indústrias, recebimento de impostos municipais e convênios, por exemplo, porém, em cidades pequenas, o recurso é mais escasso. Campinas é a 14ª cidade mais populosa do Brasil e se encaixa naquilo que a gente pode chamar de cidade grande. Felipe Zangari, por isso eu queria te ouvir, como ela se compara também em relação com outros municípios menores nessa questão política, principalmente relacionada ao recurso. Então, Zé Eduardo, Campinas é uma cidade privilegiada no cenário nacional porque ela tem ao redor de si um complexo industrial de ponta, com empresas de grande porte. E nos últimos tempos a cidade se notabilizou também no investimento em ciência, inovação, tecnologia. Isso trouxe empregos qualificados para a cidade e trouxe muito recurso para Campinas também, por empresas e pelo próprio poder público. Mas Campinas, dentro desse contexto de reforma administrativa que a gente estava conversando aqui, é um exemplo também para a gente pensar. Eu não gosto de usar muito comparações de fora do Brasil, mas aqui eu penso que é algo para a gente refletir. Campinas tem 1.100.000 habitantes hoje, aproximadamente, e são 33 vereadores na Câmara Municipal. Los Angeles, nos Estados Unidos, tem 4 milhões de habitantes e são apenas 11 vereadores que trabalham só com uma ajuda de custo e, quando se candidatam, já sabem que não vão tirar o seu sustento de vida dali, da sua atividade parlamentar. É necessário a gente rever isso também e pensar a vocação dos nossos políticos, porque hoje essa ideia do político profissional acaba às vezes fazendo muito mal, porque o político passa a ser mais um lobista do que um defensor dos interesses da população. Bom, o Padre Inácio hoje ele está em Sorocaba, no interior de São Paulo, mas a gente sabe, Padre, que o senhor andou por vários municípios brasileiros. Como essas realidades elas se conectam em um país de dimensões tão continentais como é o nosso? São 5.524 municípios que nós temos no Brasil, cada um com a sua realidade diferente. Por exemplo, aqui em Sorocaba, onde eu estou vivendo agora, à frente do Santuário São Geraldo, nós temos uma população mais ou menos, segundo o IBGE, de 730 mil habitantes. Cada município tem a sua realidade, cada município tem os seus desafios e tem também as suas prioridades. Só que eu digo assim, uma frase que todos conhecem: onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Por isso que nós precisamos de uma, entre aspas, profissionalização também da política. Por exemplo, nós, nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, nos nossos meios de comunicação, nas nossas comunidades redentoristas da província de Nossa Senhora Aparecida, da província de Brasília, nós costumamos fazer um projeto, né? Para nós é o famoso PVC, Projeto de Vida Comunitário, onde a gente prevê objetivos, estratégias, meios para a nossa caminhada. Eu penso que, nesse sentido, nas prefeituras, ainda precisa evoluir muito nesse sentido de profissionalização da política, que toca também naquela questão orçamentária. Ou seja, um prefeito ele precisa saber onde ele está, onde ele quer chegar e quais os meios que ele tem para realizar isto. Então, vai sim diminuir esta dependência
do poder central, não dá para cortar tudo, mas vai diminuir e depois vai responder às necessidades da população. Eu penso que falta planejamento e esse planejamento ele precisaria ser registrado em cartório, para que no final do mandato a população tenha condição de saber se o plano de governo foi ou não respeitado. Porque às vezes se pensa muita coisa, mas são coisas que, ou seja, tenta-se dar um passo maior do que a perna e não se consegue colocar em prática depois aquilo que foi pensado. Tanto o prefeito como vereadores precisam cuidar do bem-estar social dos habitantes de um município. Na esfera política e administrativa do país, são as pessoas mais próximas da necessidade dos moradores da cidade, mas muitas vezes não fica claro para os habitantes de uma cidade qual é a atribuição do vereador, que ele é responsável por legislar, por fiscalizar, e a atribuição do prefeito, que tem que executar as melhorias de fato. Dr. Melilo Diniz, entender a atribuição de cada um é importante para saber se o que eles estão prometendo pode também de fato ser cumprido? Não só é importante, Edu, como é necessário separar o papel do executivo e o papel do legislativo municipal, os nossos vereadores. Se isso não é compreendido, às vezes nem sequer por eles próprios, você vai vendo muita gente fazendo confusão. E aí acaba criando problemas para depois a gente cobrar os resultados das políticas de cada um. É muito comum, por exemplo, os prefeitos tentarem se eleger tentando resolver assuntos nacionais também. Ou, por exemplo, vereadores prometendo revogar a lei da gravidade. Isso exige que a gente não só saiba o papel de cada um, mas não permita que haja abuso nas campanhas políticas, porque com certeza haverá abuso nos mandatos. Bom, a Constituição brasileira ela é clara. Ela diz que o voto direto e secreto é uma forma de exercício de soberania popular e, no caso dos municípios, a escolha, neste ano, é para vereador que ocupa um cargo no Legislativo, na Câmara Municipal, e para prefeito que é chefe do Executivo, ou seja, no caso, a Prefeitura. Ambos também pelo período de 4 anos. Padre Joel, o que o senhor pensa a respeito também desse conhecimento necessário que se faz das atribuições de cada um dos cargos aí à disputa neste ano? Bom, como já ouvimos, esse é um assunto e um tema muito importante. O eleitor, ao fazer a sua opção, precisa ter clareza em entender o que os candidatos prometem. Os candidatos estão prometendo o que é da sua competência, do cargo para o qual pedem o seu voto? A clareza na proposta de plano de governo ou as propostas elas são apenas para serem eleitos? Se o candidato a vereador promete fazer o que é da competência do executivo, ele poderá cumprir isso? Claro que não. E se um candidato a prefeito promete resolver todos os problemas? É óbvio que essa promessa é eleitoreira e não faz parte do programa de governo. O eleitor precisa saber que o prefeito é o administrador do município, é quem cuida das leis locais, da administração do dinheiro público e serviços municipais, como saúde, educação, transporte e políticas públicas. Vereadores são responsáveis por representar os cidadãos no governo municipal, fazendo leis, fiscalizando o prefeito e sugerindo melhorias para a cidade. Esta clareza é fundamental. Queria chamar agora também o padre William Bettoni para conversar com a gente. Padre, além disso, é preciso saber também quem são e quais são as experiências dos candidatos a vice, Sim, principalmente, porque o candidato a vice, ele vai ocupar o cargo de prefeito, caso o prefeito venha a faltar em alguma ocasião. Não só nas ocasiões que o prefeito está ausente do município, mas se caso o prefeito venha a faltar mesmo, não possa ou esteja impedido de realizar o seu mandato. Vamos usar um exemplo bem claro aqui. O que está acontecendo em São Paulo, por exemplo, a maior capital do Brasil, a mais populosa. Nós temos hoje um prefeito que era vice do Bruno Covas, do PSDB.
Hoje nós temos o MDB que está à frente com o Ricardo Nunes e que está havendo uma grande disputa em torno de quem vai ser o vice dele, né? Que está migrando aí muito mais para a extrema-direita, partidos da extrema-direita, para conseguir o apoio e tentar bater de frente com o Boulos. Então, olha a importância do vice, não só, né, da sua repercussão como político, né, mas também nas alianças e nos conchavos políticos que são realizados. Então, é fundamental você perceber, né, quando você vai escolher o seu candidato a prefeito, você saber, quem é o vice, qual é o tipo de relação política que eles estão estabelecendo, por que os partidos estão estabelecendo essa relação política, porque isso vai depois prestar conta na hora da administração desse mandato. E não só a questão ligada à importância do vice na atuação política do município, mas também todos os aspectos necessários para uma boa administração, como foi dito bastante ao longo deste nosso momento do painel de reflexão, a questão ambiental, a casa comum, a amizade social e as inundações no Rio Grande do Sul vivenciadas este ano evidenciam também a importância do planejamento urbano, a preocupação com a ocupação do solo, com as questões ligadas ao zoneamento urbano, também os planos diretores que muitas vezes são ignorados, deixados de lado. Padre Inácio Medeiros, mais do que as leis existam no papel, é importante fazer com que essas questões também sejam aplicadas na prática? Edu, é uma preocupação muito grande. E eu estava aqui ouvindo os meus companheiros aí falando, né? Eu fiquei me perguntando assim, a gente sabe, as pesquisas mostram que as questões climáticas agudas, como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, elas estão, é previsível que vão se acontecer mais vezes e cada vez mais intensas, né? E nós temos problemas sociais agudos. Pelo fato de nós estarmos numa fase de mudança, né? Se fala que é uma época de mudança, né? Eu fico me perguntando se aqueles que já estão se apresentando, pleiteando os cargos do nível municipal, se eles estão conscientes daquilo que eles vão enfrentar, daquilo que eles vão assumir em nome de toda a nossa população, né? Por isso, eu volto a dizer, da necessidade dos eleitores estarem atentos para ver de fato, porque o prefeito, nem o vereador, ele não pode ser entendido como um factotum, aquele que vai fazer tudo, mas ele tem que ter a capacidade de mobilizar as forças municipais, os recursos municipais, para que seja a população a trabalhar na solução dos seus próprios problemas, né? Então é preciso ter esse olho bem crítico mesmo, voltado para esse período que nós estamos vivendo, porque de fato os problemas e os desafios maiores que nós enfrentamos, eles estão no nível municipal, né? Mas eu acredito, eu sei que o nosso país está passando por um processo de amadurecimento que, independente dessas crises que nós enfrentamos, quero crer que nós temos, sim, pessoas com capacidade para ajudar a conduzir os destinos aí dos nossos municípios. Bom, a infraestrutura e o crescimento das nossas cidades precisam ser ordenados. O último censo do IBGE mostrou que o aumento da urbanização em todo o país nas últimas décadas trouxe impactos ainda em outras áreas, como, por exemplo, o transporte urbano e a habitação. Além dos desastres causados por eventos climáticos, aliados à falta de planejamento, a questão ambiental também envolve saneamento básico, ligado diretamente à qualidade de vida de toda a população. A Rafaela Oliveira nos traz mais detalhes desta discussão. O Instituto Trata Brasil revela que o país tem quase 100 milhões de pessoas sem coleta de esgotos, representando 47,6% da população, e somente 46% dos esgotos produzidos no país são tratados.
Outro levantamento deste ano mostra ainda que mais de 30 milhões de brasileiros seguem sem acesso à água tratada. A situação é agravada pelo alto índice de perdas na distribuição, com 37,78% de água sendo desperdiçada antes de chegar às residências. Reforçar alguns dados trazidos pela Rafaela: 46% somente dos esgotos produzidos no Brasil são tratados e quase 38% da nossa água é desperdiçada. Padre Edilberto Sena, questão bem preocupante. Olha só, partindo aqui como município de Santarém, saneamento é quase zero. Água, nós temos água pelos lados dos rios, por cima da chuva, no fundo do chão, e ainda falta água em vários bairros. Eu tenho a impressão que nós temos que ser um pouco mais proativos na alertar os nossos companheiros de paróquia, de associação, sobre essas questões para ajudá-los a pensar quem são os candidatos que revelam passado de comprometimento com as questões sociais, com as questões de saneamento da sua cidade. Assim também nós precisamos, porque se nós, padres, freiras, líderes de associações, se nós compreendemos um pouco melhor o que é ser um prefeito, a responsabilidade de um vereador, de um prefeito, e o nosso povo está faltando educação política na nossa população. Então nós precisamos contribuir mais, nós precisamos entrar mais na luta para defender a capacidade de ética na política local. Pois é, essa questão aí do saneamento é um dos problemas e diferenças entre as cidades. Agora, outro ponto crítico é ligado à questão social. Nossos municípios possuem diferenças muito grandes de poder e também de renda entre as pessoas, criando verdadeiros abismos sociais. Padre Vanderlei, pensando na amizade social, o que nós podemos fazer para superar esses abismos sociais de uma economia que muitas vezes não se preocupa diretamente com o indivíduo? O Rafael, pensando na perspectiva da campanha da fraternidade desse ano, 2024, fraternidade e amizade social, nós nos lembramos que a fé cristã, o crer na vida eterna, não é uma alienação do olhar sobre a realidade social, sobre a realidade temporal, e das diversas instâncias que compõem esta realidade. Nesse campo de discussões e ações concretas, a questão da política passa imprescindivelmente pela questão da construção da sociedade que nós estamos e como ela está. No campo dos abismos sociais, a amizade social nos faz olhar se de fato a forma como temos vivido e passado de geração em geração a nossa compreensão de cidadania, de cidade, de sociedade, de direitos, de deveres, estão de acordo com a fé que nós professamos. A questão social, o reino de Deus apresentado por Jesus, começa a se manifestar nas relações da sociedade humana. Jesus não anuncia um reino para lá, para depois, um reino que começa aqui e que vai chegar à sua plenitude no após. Inspirados pela amizade social, nós temos que ver, sensibilizados, somos convocados a criarmos uma cultura que busque a qualidade de vida para todos, e não apenas para uma parcela da população ou para alguma parcela individualizada. Temos como bem comum a inclusão, a paz social, a justiça. Isso são inerentes ao anúncio do Evangelho e precisamos nos interessar, motivar e participar, sim, das discussões e ações em prol da sociedade. Penso que aqui há necessidade de uma mudança também de compreensão do lugar cristão na sociedade, porque somos, pela fé, instados a trazer o reino de Deus para o mundo. Deus está presente no meio de nós, Ele armou sua tenda no nosso meio. Mas como falar de amor de Deus se nos olhamos sem amor ao próximo? Ou com o olhar, ou com um amor fechado? Se olhamos o próximo fixando-nos em conceitos construídos e mentalidades elaboradas com fitos específicos e não como aquilo que nós devemos ser. Então, a questão social ela é imprescindível sim para as discussões políticas e penso que a partir do horizonte da fé essa contribuição pode chegar.
E nesse horizonte também o papel da juventude se mostra imprescindível. Entre 2018 e 2022, por exemplo, a participação dos jovens entre 16 e 17 anos aumentou 52,3%, de acordo com dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral. Desde o início deste ano, mais de 400 mil títulos de eleitores foram feitos por pessoas desta faixa etária. Irmão Diego Joaquim, as campanhas de mobilização da juventude têm surtido resultados, são positivas também? Olha, talvez ainda seja cedo dizer isso. Eu tenho a percepção que há uma grande indiferença e uma grande descrença de muitos jovens com a política. É preciso valorizar o seu potencial e fomentar o seu protagonismo em ações transformadoras. Talvez seja essa uma missão da educação, mas também dos agentes políticos. Passarem a ver a juventude não só como alguém que é uma tábua rasa e que precisa das coisas, mas como alguém que pode sim colaborar no processo de construção da cidadania. É preciso gerar envolvimento com a juventude e formá-la para a responsabilidade. Bom, Zangari, como professor, nós não poderíamos deixar você aí de fora, né, desse assunto, de ouvir a respeito desse tema, como trazer a juventude para o centro dessa discussão política, porque a gente entende que tudo começa nos municípios, né? A escola cumpre um papel fundamental nesse processo de encantamento da juventude para com a política, para com a participação na vida da cidade. E aqui eu quero compartilhar uma experiência de sala de aula de 1 ano e pouco atrás. Alunos do 3º ano do ensino médio, que estavam já para deixar a escola e partir para a vida adulta no ambiente universitário. Eu fazia com eles uma análise de noticiário e perguntei para eles, então, como é que funciona a representação política? Como é que estão definidos os poderes da República aqui no nosso país? E foi um silêncio constrangedor, porque aquela molecada não sabia explicar a distinção entre poder executivo, legislativo, judiciário, como é que esses poderes se articulam nas várias esferas do governo, como é que se dá isso na cidade. Então, acho que a primeira coisa é fornecer uma informação de qualidade para essa juventude sobre o papel que as lideranças desempenham e como cada jovem pode atuar também na formulação das políticas públicas e no acompanhamento para uma sociedade mais desenvolvida e mais justa. Desafios muito grandes que nós precisamos também estar preparados para enfrentar antes, durante e depois das eleições. Osnilda Lima, a participação precisa ser constante e a cidadania, ela é uma expressão concreta também do nosso exercício de democracia? Sim, Eduardo, cidadania é uma das expressões concretas do exercício da democracia, de fato. E vale ressaltar que é essencial para o funcionamento saudável de uma democracia que nós, cidadãos, estejamos engajados em pleno exercício da nossa cidadania. E precisamos fazer valer alguns elementos, e eu trago aqui 3 destes, né? Eleições livres e justas. Então, nós, cidadãos, temos o direito de escolher nossos representantes por meio das eleições livres e justas. Outro elemento que é extremamente importante é a liberdade civis, que inclui a liberdade de expressão, mas acho que vale a gente ressaltar aqui que liberdade de expressão não vale tudo, né? E, sobretudo, nestes tempos de redes sociais, com discursos odiosos e tantas ofensas, né? Então, essa dimensão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, liberdade religiosa, é extremamente fundamental na dimensão do exercício da cidadania. E, por último, a liberdade cidadã, que nós, cidadãos, devemos participar ativamente no processo político, por meio do nosso voto, mas não só, também por outros mecanismos, como protestos e outras formas legítimas de engajamento. Então, esses elementos, eles são fundamentais para o exercício da cidadania, para que uma democracia seja, de fato, funcional e saudável.
Perspectiva importante também neste encerramento, nesta conclusão do nosso especial Eleições, painel de editorialistas. Eu também, desde já, agradeço a participação de cada um dos nossos editorialistas, mas antes da gente finalizar, a gente não pode também deixar de fazer um bate-bola de norte a sul do país com cada um dos nossos editorialistas. Quero perguntar de forma muito objetiva para cada um dos senhores e da senhora também com a gente: qual frase, qual tema para você define o processo eleitoral deste ano? Começo com a Osnilda Lima. Eu acho que é justamente essa atenção, né? Porque as eleições se tornaram um campo fértil para desinformação e notícias falsas. E aí eu trago muito presente o Papa Francisco, que nos pede que nós não sejamos alimentos para os algoritmos, sobretudo na dimensão das redes sociais. E aí eu convido vocês, colegas editorialistas, jornalistas, comunicadores e você, ouvinte, para combatermos a desinformação, verificando as fontes e garantindo a veracidade, uma promoção de educação digital e que possamos também denunciar conteúdos inadequados e, sobretudo, apoiar os jornalismos, os meios de comunicação para evitar a disseminação do ódio online. Então, que estejamos atentos nessas eleições. Irmão Diego Joaquim. Creio que seja uma oportunidade de reaprendermos o que é a democracia bem pertinho de nós, em nossas cidades. Padre Joel Nalepa. Em 1 minuto, estaremos definindo 4 anos do governo das nossas cidades. O que esperamos dos nossos políticos é preciso que também coloquemos em prática, sobretudo, ética e honestidade. Pense nisso. Voto não tem preço, tem consequências. Padre William Betônio. Bem, eu chamaria a atenção, como a Osnilda disse, vai ser uma eleição bastante desafiadora, principalmente por causa das fake news e por causa da violência política. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos de reestabelecer a democracia e de observarmos como que será o cenário para as eleições de 2026. Dr. Melilo Diniz. As eleições são a grande festa da democracia, mas não faça do seu voto uma arma. A vítima pode ser você. Padre Inácio Medeiros. Eu vou lá para São Paulo, nas cartas de Paulo, quando ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me é recomendável. Então, nesta eleição, seja da parte dos candidatos quanto dos eleitores, liberdade sim, mas com responsabilidade. Padre Edilberto Sena. Nós não precisamos ser cabo eleitorais, mas nós precisamos ser educadores práticos, porque as eleições vão ser daqui a poucos meses. Nós vamos sentar com nossos grupos, nosso grupo de jovens, grupo de SEB, e pôr em discussão esses assuntos que são a responsabilidade ética na política. Trazendo também aqui para os nossos estúdios, Felipe Zangari. Lembrar que é na cidade que a vida acontece e que, portanto, as perguntas que precisam ser respondidas nessa eleição são muito simples. Para onde vai a nossa cidade? O que extrapolar isso é cascata, não vale a pena discutir agora. E também encerrando, trazendo para a gente o olhar final deste nosso especial, Padre Vanderlei. Edu, eu lembro aqui de uma frase de São João, que ele diz: como eu posso falar que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o próximo que eu vejo? Eu ligo a esta frase a pergunta: qual cidade você quer deixar para as futuras gerações? Muito obrigado, então, aos nossos editorialistas por estarem conosco nesta edição especial, mais uma vez, ajudando a Rádio Aparecida a manter essa missão, o seu papel de formadora de opinião e, mais do que isso, possibilitando este momento de reflexão sobre as eleições deste ano. Agradecemos a toda a equipe envolvida na produção deste especial, os departamentos da Rádio Aparecida e do Portal A12, e especialmente nosso muito obrigado a você, ouvinte internauta, que esteve conosco. Um excelente final de semana para você. Obrigado pela companhia, continue bem informado durante a nossa programação e atualizado nas nossas plataformas digitais. Eleições 2024, ética e cidadania no voto. Painel de editorialistas. Eleições 2024. Edição de jornalismo José Eduardo.
Direção Padre Vanderlei Souza.